Essa história é fora da realidade, mas é verdade. Em 1889, o primeiro presidente da República era eleito. Um líder visionário que em 1920 erradicou todas as favelas do país, trazendo prosperidade e colocando o Brasil numa das maiores potências mundiais. Mais de um século se passou desde então e para muitos esses fatos parecem tão distantes que chegam a ser inacreditáveis. Talvez seja por isso que tantas pessoas duvidam dessas histórias. Mas é justamente por conta dessas e de tantas outras narrativas incríveis que começamos hoje uma série de 5 episódios que desafiará as fronteiras entre o que é real e o que é apenas um eco do passado. Um país que conquistou o mundo com sua arte, sua cultura e reviravoltas que desafiarão tudo o que você pensava saber. Prepare-se, a linha entre fato e ficção está prestes a se dissolver. Você está no Fora da Realidade. O ano é 1887. O até então imperador Dom Pedro II descobre que o Marechal Deodoro da Fonseca está tramando um golpe. Deodoro queria tirar o imperador do poder, expulsar a família real e, claro, se autoproclamar presidente. Mas o que Deodoro não esperava é que Dom Pedro tinha espiões por todo o território brasileiro. E ao invés de deixar isso acontecer, ele decide fazer algo totalmente inesperado. E é aqui que a história realmente ganha vida. No dia 15 de novembro de 1889, Dom Pedro II surpreende o país ao abdicar do trono, declarando que, a partir daquele dia, o Brasil deixaria de ser uma monarquia e se tornaria uma república democrática. Em um gesto ousado e visionário, Dom Pedro II anunciou André Rebouças, confiando a ele a missão de liderar a nova república. Ele foi engenheiro, abolicionista, ao lado da princesa Isabel. André Rebouças desempenhou um papel fundamental no planejamento da abolição da escravidão. Rebouças, como presidente, ele tinha um objetivo claro: transformar as condições de moradia e dar dignidade ao povo brasileiro, acabando de vez com as favelas que naquela época estava crescendo descontroladamente, começando pelo Morro da Providência e cortiços no Rio de Janeiro. Ele distribuiu terrenos para os moradores em áreas estruturadas, dando a cada família a oportunidade de construir a sua própria casa com o apoio do governo. Muitos desses moradores foram também integrados aos grandes projetos ferroviários criados pelo Barão de Mauá, que sob o governo de Rebouças se expandiram por todo o Brasil, gerando empregos e conectando o país de norte a sul. Com a infraestrutura, saneamento básico e acesso à educação, o governo de Rebouças não apenas transformou o Rio de Janeiro, mas deu início a uma nova era para o Brasil. O maior desafio foi com o povo de Canudos, na Bahia. Só que essa ideia incomodou muita gente. A oligarquia da época, as famílias eram muito poderosas, que controlavam as terras. Elas não gostaram nem um pouco dessas propostas de dividir as terras. E é claro, começaram a sabotar os planos de Rebouças. E então Rebouças já vinha tentando resolver o problema de Canudos há muito tempo. E em 1896, mais de 20 mil pessoas viviam ali em condições duras. A situação estava prestes a explodir e uma guerra iminente se formava. Para evitar o massacre, Rebouças, em um acordo tenso com Antônio Conselheiro e os próprios oligarcas, propôs uma solução inesperada. Cada família de Canudos receberia um pedaço de terra para plantar e viver naquela região. E em troca, essas famílias dariam uma parte dos lucros de suas colheitas aos oligarcas. Esse acordo, embora longe do ideal de Rebouças, evitou o conflito que poderia ter sido chamado de Guerra de Canudos e permitiu que as famílias permanecessem naquelas terras. Estudos e depoimentos, cartas da época, mostram que se esse conflito não fosse resolvido, poderia ter sido um dos maiores massacres da história de nosso país, transformando Canudos em um símbolo de organização e progresso. Esse projeto realmente transformou vidas. Anos depois, Carolina Maria de Jesus, uma escritora e poetisa que nasceu em uma favela em 1914, relembrou com emoção o impacto que Rebouças teve na vida de sua família. Graças ao projeto dele, a família de Carolina pôde deixar a favela quando ela ainda tinha 6 anos de idade, que foi no ano de 1920. E uma outra personalidade ilustre que concedeu uma entrevista um pouco antes de sua morte, em 1980, foi o grande compositor Cartola,
que relata que em 1919, aos 11 anos, ele e sua família enfrentaram dificuldades financeiras que os levaram a se mudar para o Morro da Mangueira. As condições de moradia eram precárias, mas foi ali que Cartola conheceu Carlos Cachaça, 6 anos mais velho, que se tornaria seu amigo e parceiro musical por toda a vida. E em 1920, a família de Cartola e Carlos foram removidas da Mangueira através do projeto criado por André Rebouças. Graças a esse projeto visionário, estados como o Rio de Janeiro, a Bahia e São Paulo, no lugar onde hoje seriam grandes favelas, onde pessoas viveriam dominadas por criminosos, sem acesso a saneamento básico e educação de péssima qualidade, essas mesmas famílias hoje desfrutam de uma qualidade de vida onde todos têm acesso à saúde de qualidade e as escolas nessas regiões estão entre as 5 primeiras bem mais avaliadas pelo PISA, sendo comparadas às escolas dos Estados Unidos e Europa. O Brasil continuou o legado e em 1920 as favelas foram completamente erradicadas, substituídas por moradias dignas e acesso à terra para todos. E aí, gostaram do nosso primeiro episódio? Claro que isso foi apenas um resumo da nossa história, mas ainda tem muito mais. No próximo episódio nós vamos falar sobre o... Oi? Não, vocês... Tá escrito. Vocês falaram. Não, tá falando o próximo, não sou? Não tô inventando. Você acha que eu sou louco?